pessoas falam, não, vamos fazer uma reforma política já. No Brasil, eu não conheço uma reforma que foi feita de forma inteira e já. Fatiado. Todo fatiado, todos os pedacinhos. Então, a cada passo nós estamos andando na reforma política. Daqui a 2 anos vai ter outra, a mesma coisa na reforma da Previdência, a mesma coisa na tributária, às vezes a gente caminha que nem caranguejo para trás. Então, o que eu acho que nós temos que ter como norte é aprofundar a democracia brasileira, aumentando a transparência, a participação do cidadão e valorizando o debate político. Tem pessoas que dizem, mas o Brasil tem 32 partidos, isso é um erro, devia ter 4. De onde saiu esse número? Ou 3, ou 5. De onde saiu? O Brasil tem que ter a quantidade de partidos que se organizam de acordo com a sua instituição. Porque esse é um número cabalístico. É um número cabalístico. O comércio dos partidos é um Eu sei, problema. mas de onde 4? 5, 2, como nos Estados Unidos? Isso é outro debate. Mas o partido ele tem que se impor sobre o parlamentar individual. Tem que se impor, mas para isso ele precisa ter qualificação. E democracia interna. E democracia interna. Que eu acho que poucos têm. Pouquíssimos, talvez nenhum. Eu tenho dificuldade de debater o tema em torno de medidas ou mecanismos de regulação. Eu só consigo pensar o tema da reforma política ou da reforma do financiamento tendo como ponto de partida uma escolha de objetivos. Como eu falei no início, eu mencionei um possível objetivo é fortalecer o cidadão. Aí eu posso te dizer 5, 6 medidas que eu acho que podem dar certo. Um segundo objetivo possível seria equilibrar a disputa eleitoral entre os candidatos. Então também tem 3, 4 medidas que podem funcionar. E um terceiro motivo, esse talvez seja o que tem mais visibilidade no Brasil, é limitar a corrupção, limitar a possível retribuição de favores, né? Então tem vários objetivos, mas eu não consigo então responder diretamente a questão se eu acho, qual que era a questão, se os tetos estabelecidos são certos, né? Depende do que você quer, né? Depende do que você quer. Mas eu concordo inteiramente com a sua posição que uma reforma não começa do zero e não deve começar com a pergunta qual é o sistema ideal, né? Uma reforma começa com o sistema que é em vigor, o conhecimento do sistema atual que está em vigor e emendas nesse sistema, né? Então, eu acho que o ponto de partida é onde nós estamos no Brasil atualmente. Se nós quisermos fortalecer o cidadão, tem uma série de medidas, mas uma que eu quero apontar é mudar o modelo de distribuição de recursos públicos. Ele é muito burocrático no Brasil, ele não dá um mínimo incentivo para os partidos buscarem a aprovação do eleitor, mesmo que só 60% dos eleitores vão para as urnas, por exemplo, com uma queda do comparecimento eleitoral, o fundo partidário será o mesmo, que ele é calculado não sobre o comparecimento, mas sobre o total de eleitores. Então, esse é um pequeno exemplo do desincentivo que os partidos têm de buscar o eleitor. Então, ali sim eu olho para outros países, não para imitar Canadá ou Estados Unidos, mas para pelo menos abrir o horizonte para uma discussão mais interessante sobre o financiamento público exclusivo, que se tornou uma discussão religiosa, né? Ou você é a favor ou você é contra, mas sem fundamentar, digamos, a razão da adesão ou a razão da rejeição, né? E a mesma coisa em relação à competitividade, a disputa eleitoral mais equilibrada entre os candidatos, né? Ali talvez a ideia dos tetos seja a mais que vai mais na lata, né? De tetos iguais para todos os candidatos. Essa sim eu não sei o desdobramento da sua fala, mas até onde você fez eu tenho concordância plena. Então eu acho que, enfim, para discutir, eu também não tenho, sei lá, vontade de influenciar o debate político, ou não tenho também esse papel, que o político tem esse claro papel. Claro que tem, né? Esse papel. Mas em qualquer lugar do mundo, a intelectualidade tem um papel imenso. Ele não tem por exemplo, valorizo a tarefa muito de escolher os dos objetivos. professores.
ele tem a tarefa de conciliar um pouco se os objetivos são compatíveis ou se realmente com aquelas medidas você alcança os objetivos. Então esse é o meu pequeno quintal, onde eu faço algumas contribuições. Agora vamos ter que esperar meio ano, porque o debate só vai reacender. Não, na verdade 1 ano e meio. Só depois da eleição. Só depois da eleição é que nós temos meio ano de debate sobre reforma política. Esse os astros já apontaram que... Eu vou te procurar para a gente conversar. Dá para mostrar nos gráficos como acende nos meses pós-eleição o debate sobre a reforma política e morre mais ou menos nessa época agora. Nós estamos aqui no apagar as luzes do debate porque agora os candidatos vão se posicionar para as próximas eleições municipais, o que é totalmente legítimo. Eles vão ter outras preocupações na classe política, então ali o debate morre. Só deixar uma última questão da minha parte. Também foi aprovado nesse projeto a proibição de empresas que tenham contratos com o poder público de fazer doações para candidatos que estejam naquela área ou atuem dentro daquele governo. Qual a avaliação de vocês sobre isso? O professor falou de corrupção, a Lava Jato é mais ou menos... O professor que entende mais, me permite que eu faça uma... Então eu vou me expor nesse assunto. Eu sou totalmente a favor, mas eu acho que a corrupção não está vinculada a sistema eleitoral nem a financiamento de campanha. É moda aqui no Brasil as pessoas falarem de financiamento de campanha, isso leva à corrupção, tem que ser financiamento público, senão acaba a corrupção. Eu acho isso de uma simploriedade muito grande. Se você pegar todos os casos, inclusive os atuais, tem relativamente a ver com eleição. É o ordenador de despesa, que é corrupto, que é um pedaço para ele, que se junta com o político também, ou não, ou um executivo, ou não, e que faz, se você pegar o escândalo, há muito tempo, vamos pensar aqui dos anões do orçamento, tem nada a ver com o sistema eleitoral, e outros, e os recentes também, tem nada a ver com o sistema eleitoral. O que os gerentes levaram... Não tem nada a ver com o sistema eleitoral. Não é nada porque não é para financiar a eleição. É para o cara ficar rico. Também. Não é também para financiar a eleição. Os dois lados. É muito secundário. E se tivesse ou não tivesse eleição, teria ação do corrupto. Então, o financiamento de campanha é importante, a discussão para você ter mais transparência, para melhorar a participação do cidadão, para tornar mais democrática a disputa eleitoral. E a democracia tem um preço. As pessoas dizem, não, mas custa muito caro uma campanha. Claro, se não tiver campanha, não precisa. Toda democracia, dependendo da situação do país, é cara. E tem que ter financiamento. Aí você vai discutir se é só público, se é privado, se é por associações, são movimentos. É outro debate. Mas eu não acho que tenha uma relação estrita entre o sistema de financiamento ou o sistema eleitoral com a corrupção. Eu acho que em relação a essa regra, o meu problema seria mais a dificuldade de implementá-la, né? Porque as empresas são tão conectadas que eu acho difícil você vedar a subsidiária de uma empresa. Quem que você, se é a subsidiária, ela não vai poder doar naquele município, mas a empresa principal pode doar. Pode doar. Enfim, isso vai gerar. Eu acho que se nós formos para esse caminho, assim, honestamente, 80% do setor privado tem relações contratuais com o setor público. E se você pensar de forma mais ampla, em termos de tributação, em termos de regulação, todo o setor privado é profundamente sujeito a possíveis, sei lá, influências, pressões supostas, né, pelo poder público e poderia ser beneficiado. Então, se pensarmos nessa direção, é melhor vedar toda a doação do setor privado, onde eu acho que o custo pode ser maior do que o benefício. Mas Bruno, pegar a sua contratação, a ideia do legislador aí, que eu interpreto, é o contrato direto. Isso que você perguntou. Se uma subsidiária tem um contrato direto e a empresa mãe não tem, a empresa mãe pode. A ideia do legislador, o que eu entendi é o seguinte, vamos para o concreto. Vamos para o concreto. Uma empresa de ônibus, que é permissionária de serviços, ela não pode
fazer doação. Agora, digamos Os que uma donos da grande empresa, empresa controle, tenha as ações ordinárias dessa empresa. Ela pode. Mas ela é controladora dessa... Entendeu? Eu acho que essa é a ideia do legislador. Mais legislador. problemas de interpretação, no meu entender, do que solução. Bom, para dar um fecho aí. Um fecho é difícil porque está tudo assim, comentando o cenário concreto, nós estamos ainda numa areia muito movediça, né? Nem a PL está aprovada, não sabemos o que sai dessa reforma na PL. A PEC nem sequer foi discutida no Senado, então, em termos de discussão da reforma em vigor, não consigo comentar muito. Mas, a princípio, eu acho que, bom, primeiro, eu acho que concordo com você, o financiamento não é o ponto mais importante, o dinheiro na política não tem talvez aquela importância que muitos atribuem ao dinheiro. Se nós quisermos reformar o papel do dinheiro na política, precisamos pensar um pouco mais o que realmente queremos, né? E esse debate me falta atualmente no Brasil, né? Querer fortalecer os partidos, aí vai provavelmente para tipos de reformas que estão contidos no seu projeto. Se quisermos fortalecer o cidadão, vai para uma outra leva de reformas que eu vejo um pouco debatidas, né? Um debate mais em torno de objetivos e menos em torno de técnicas seria desejável, no meu entender. Bem, Nassif, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer ao Bruno. A discussão, sinceramente, me sinto enriquecido no debate, mas acho que a gente, ao falar de reforma política, como disse o Bruno, o dinheiro, o financiamento não é o essencial. Eu disse aqui que eu achava errado o PT dizer que a principal reforma era a política. Agora, tem muitas mudanças para fazer na política do Brasil, para fortalecer o partido. É desumano você disputar uma eleição no estado de São Paulo, por exemplo, ou num estado como, não precisa ser um estado populoso como o Amazonas, no estado inteiro. Uma das coisas que minha PEC falava era você ter a circunscrição, não é o voto distrital, porque no Brasil não tem nenhuma possibilidade de ter voto distrital, mas circunscrição no sistema proporcional. São Paulo você dividiria como se fosse 10 estados, porque os deputados, inclusive, representam regiões. E aí você teria uma proximidade maior entre o eleito e o eleitor. E ele poderia cobrar mais. Mas qual a diferença do distrital aí? O distrital, porque o distrital é um voto majoritário numa cidade. Qual é o problema? Como é que você faz voto distrital aqui em São Paulo? Você faria um voto proporcional em várias localidades? Proporcional. No máximo, você dividiria você faria regiões de 4 a 7 deputados. Então, São Paulo você criaria 10 regiões. E aqui é um voto proporcional com as mesmas regras que tem hoje. Mas aqueles candidatos temáticos aí seriam enfraquecidos? Não, os temáticos seriam enfraquecidos. O candidato geral, por exemplo, como eu, que não tem uma base, seria enfraquecido. Os candidatos evangélicos seriam enfraquecidos. Mas você ganha na democracia, porque você aproxima o eleito do eleitor e você não impede também os candidatos temáticos. Por exemplo, você pegaria a zona leste de São Paulo e mais um pedacinho, elegeriam 7 deputados, de forma proporcional. Entendeu? Em vez do estado de São Paulo eleger 70 e você disputar voto, você tem regiões imensas aqui em São Paulo que não tem nenhum representante. Então você teria várias mudanças, e tem uma que eu acho que é fundamental. Nós estamos voltando a viver a era da democracia direta, que é uma coisa que o professor podia ajudar a gente a estudar, que é o seguinte: com a internet nós podemos trazer a ágora para hoje. Porque hoje você pode ter uma interação imediata entre as pessoas pela internet. Então nós temos que estudar uma forma para aprofundar a democracia nessa reforma política. Eu sou defensor dos intermediários, da mídia, da classe política, dos partidos, dos sindicatos. E da participação do cidadão. Deixa eu estudar para a próxima discussão, estudar um bom material aí. Então, eu queria agradecer o professor e o
Tá bom. Agradeço aí. Muito obrigado.